Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Mais uma vez, nessa casa bendita que nos acolhe nesse instante. Hoje, véspera de feriado, nós estaremos aqui, abertos às 20 horas, com uma palestra, e a nossa casa não fecha nunca. Sempre às segundas e quintas-feiras nós aqui estamos com uma reunião pública, passes, tratamentos. Então a gente convida vocês a estarem conosco logo mais. E pedindo a Jesus que nos esclareça sobre a lição de hoje. Pedindo a Jesus que nos dê sempre a direção, nos ajude a escolher a direção, porque Ele nos dá a direção. Nós é que muitas vezes escolhemos a direção errada. Então, nessa hora de Evangelho, a gente acaba se interiorizando para recebermos os seus ensinamentos, a sua palavra dentro do nosso coração através da intuição, para que nós escolhamos o caminho correto. O Evangelho de hoje se chama A Porta Divina. É uma lição que está no livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é de Emmanuel e a psicografia do nosso querido Chico. E é uma palavra de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, disse Jesus. E Emmanuel vem nos explicar o que é essa porta que ele fala, e vem nos explicar como nós devemos analisar as portas que chegam até nós. E ele nos diz: nos caminhos da vida, cada companheiro, portador de expressão intelectual um pouco mais alta, converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve às fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é constante e incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas. Cada dia, através da palavra, ou da palavra falada ou da escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muitas vezes
perderás longo tempo para retomar o caminho que te lhe é próprio. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à guia de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Muitas vezes, nós nos encantamos por coisas que realmente não são úteis a nós, mas são prazerosas. E essas portas, muitas vezes, nos leva com o tempo ao desencanto. E provavelmente voltar atrás aquilo que nós tínhamos de segurança, de bons princípios, acaba sumindo de nós. E aí é muito difícil nós voltarmos atrás. Porque tudo aquilo que nós aprendemos, nós devemos analisar, como Kardec mesmo diz, como Jesus, como Paulo diria: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso são palavras de Paulo. E Paulo sabia muito bem de que muitas coisas são lícitas, mas vão nos abrir portas que dificilmente nós poderemos fechar. E essas portas nos levam a caminhos que mais tarde vão nos trazer dor, sofrimento. E foram escolhas nossas. Por isso, Kardec nos diz para que analisemos tudo com a razão, não com a empolgação, não com a vontade de nos dar bem muitas vezes. Porque ele nos diz aqui de várias coisas que nós muitas vezes nos desviamos do caminho do bem. Nos desviamos do caminho do bem através dos viciosos, através dos velhacos, através dos inconformados. Esses, então, quando há perto de nós alguém inconformado, nós vamos achar a nossa inconformação. E no instante, nós deixamos de analisar o momento, porque muitas vezes nós nos indignamos com algumas coisas, muitas vezes nos sentimos inconformados com alguma vilania para conosco, mas deixamos de pensar que como diz Joana de Ângeles, nós muitas vezes nos desviamos e as pessoas se desviam. E nós não pensamos que ela pode estar doente da alma. Nós entramos no mesmo patamar de pensamentos
mesmo patamar de palavras, de ações, e aí o desvio já foi feito. E aí nós temos que voltar atrás. Mas lembre-se sempre daquela história de que era história de um travesseiro que foi espalhado na alta torre da igreja. E depois o monge pede para a pessoa ir buscar cada pena. É impossível, realmente é impossível, porque nós já deixamos que as coisas se espalhem. E depois voltarmos atrás é muito, muito difícil. Então que nós escolhamos os caminhos que Jesus nos mostra, os caminhos que Jesus nos dá em todas as lições. E ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então que nós prestemos atenção às portas que são abertas, mas as que nós vamos entrar também devemos prestar muita atenção para não nos arrependermos depois, porque Jesus está conosco quando nós seguimos os seus passos. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele nos ilumine sempre, que nos dê sempre a possibilidade de sabermos o que é bom para nós e analisarmos direitinho para recebermos as suas bênçãos todos os dias. Que Ele esteja conosco. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.